Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês ignorarem os barulhos externos. Gostaria também de pedir para vocês ignorarem o chiadozinho que o microfone estava fazendo, porque após eu terminar de gravar, eu vim notar que estava chiando. Então me perdoem, desculpem, eu prometo que isso não vai acontecer novamente. Então relevem, me perdoem e não desistam de mim. Preguiça, procrastinação, ressaca ou falta de tempo? Olá amigos, sejam todos bem-vindos, eu sou a Maria Eduarda e este é o canal Ler para Conhecer. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês o que eu andei lendo e assistindo no mês de novembro. Eu vou dizer para vocês que novembro foi um mês um pouquinho apertado para mim em relação à leitura. Eu não tive muitas boas leituras, não li muito, e os livros que eu li, 2 deles eu não gostei. Ou seja, eu li 3 livros no mês de novembro, e dos 3, eu gostei apenas de 1. Então, assim, né, dá pra perceber que não foi um mês lá muito produtivo. Mas, em compensação, eu acabei assistindo algumas coisinhas que eu estava super afim e eu gostei bastante. Então, assim, valeu a pena. E hoje, por puro milagre, eu estou com uma blusinha mostrando os ombros pra fora. Então, assim, realmente, hoje o calor tá demais, porque eu geralmente apareço aqui com vocês com a blusinha cobrindo os ombros. Sim, gente, eu vou confessar pra vocês que eu tenho um certo preconceito com os meus ombros, então sempre eu apareço aqui de blusinha de manga, então, né? Talvez vocês nem notaram isso, mas se vocês tiverem notado, tá aí a justificativa de eu nunca aparecer com regatinha. Na verdade, acho que teve uns 3 vídeos que eu apareci com regata, então assim, enfim. E como de costume, eu vou primeiro falar pra vocês o que eu li e logo em seguida o que eu andei assistindo. E assim, gente, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo novo, já deixa o seu like aqui no início do vídeo, que ajuda bastante no engajamento e eu sou muito grata. Inclusive, eu queria agradecer vocês pelos 1.400 inscritos aqui do canal, tô muito feliz. E isso é graças a vocês, então assim, muito, muito obrigada, e se tu não é inscrito, já se inscreva. O primeiro livro que eu li no mês de novembro foi O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Eu já comentei aqui com vocês algumas vezes o quanto que foi uma leitura difícil, árdua, dolorosa. Assim, eu sofri bastante, viu, durante a leitura, porque aqui a gente tem uma distopia, na qual existe uma sociedade onde as mulheres não possuem direito algum, nem de ler, nem de escrever. E o pior de todos, não possuem mais uma identidade. Aqui elas são conhecidas como aias, e essas aias vão morar na casa dos comandantes, então elas recebem a preposição of e o nome do comandante. Por exemplo, aqui a gente tem a personagem Offred, que esse não é o nome verdadeiro dela. E aí eles colocam essa preposição porque o nome do comandante dela é Fred. Então, Offred, do Fred. Então, assim, é uma coisa bizarra. E a Offred, ela perdeu a família dela, perdeu a identidade, perdeu os direitos. Tanto ela como outras milhares de mulheres aí na República de Gilead. Esse é um livro, assim, fantástico. A escrita da autora é esplêndida, porém é muito doloroso ler algo tão pesado e que a gente sabe que em alguns países existem. Então, assim, é bizarro, é chocante e muito triste também. Nos unboxings recentes aqui do canal, eu mostrei pra vocês que eu comprei Os Testamentos, que é a continuação de O Conto da Aia, e eu também comprei Vox, que foi escrito inspirado no Conto da Aia. O segundo livro que eu li no mês de novembro foi A Filha, da Jenny Shelmich, e eu vou confessar pra vocês que este foi um livro que me decepcionou horrores. Eu não esperava tanto dele, óbvio, mas me decepcionou, me trouxe uma puta de uma ressaca literária que eu vou te falar, viu? Foi difícil sair. Inclusive, me atrapalhou aí muitas coisas, porque eu não gosto de abandonar livros. Então, eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso continuar, vai que, sei lá, ali pro final eu acabo gostando. Mas assim, gente, sinceramente, não rolou. Esse foi uma das minhas decepções de 2020, real. Quem vê até jura que eu gostei muito do livro, né, porque tem muitas marcações, olha só. Só que assim, eu marquei pra ver se ia acontecer alguma coisa, algumas das coisas me interessaram, outras assim, eu achei, isso aí vai dar merda. Eu vou mostrar pra vocês o tanto que eu odiei esse livro. Eu não tenho o costume assim de marcar muitas coisas com post-its, assim, escrevendo no livro e tudo mais. Porém, esse aqui foi uma decepção, é tanto que aqui, ó, tá só escrito que eu odiei no livro. Pontos negativos do livro. Vou até ler pra vocês uma das minhas anotações que eu fiz aqui sobre o livro. Olha só o que eu escrevi.
Um livro maçante, entediante, sem estruturação, bem escrito, porém ruim e lento. Olha só, né, que contradição. Ele é bem escrito, porém é ruim e lento. É um livro mais voltado para o drama do que o suspense. Em nenhum momento existe aquela apreensão, aquela coisa de ai meu Deus, o que aconteceu? E tem uma personagem que é a Naomi, na qual ela deveria ser a personagem principal, né? Acontece as coisas com ela e aí deveria ser ela a principal aqui e tudo mais. Só que ela é uma personagem que, ao invés da gente sentir, sei lá, compaixão, solidariedade, pena, a gente sente raiva dela, a gente sente ódio dela. Então, assim, horrível. O sequestro, a investigação e os suspeitos foi tudo muito raso. Sabe aquela coisinha assim, aguinha com açúcar de aconteceu isso, mas deixa aí, aconteceu, só aconteceu e vamos continuar a história, não vamos aprofundar nos acontecimentos. Então é uma história muito chata. Basicamente esse livro conta a história de uma menina que é a filha da Jenny, e aí a filha dela desaparece, que no caso é a Naomi. Ela desaparece, todo mundo fica, ai meu Deus, o que aconteceu com ela e tudo mais. E assim, é horrível, horrível. Ele era pra ser um thriller psicológico, um suspense e tudo mais, só que na verdade esse livro tá mais pra um drama familiar. Sei lá, os personagens aqui são tudo muito mal construídos, a história é mal desenvolvida, os personagens assim são insuportáveis, são muito chatos e não dá. O final é horroroso, o final é horrível, horrível. Ali pro meio do livro eu comecei a gostar um pouquinho da história, acabei conseguindo me conectar um pouquinho, só que aí o final, meu Deus, decepção, decepção e decepção. O terceiro e último livro que eu li no mês de novembro foi O Corvo. Ele foi escrito por um autor nacional chamado Lucas de Luca. Eu ganhei esse livro do autor. Eu vou dizer pra vocês que assim, é um livro de fantasia, eu não tenho o costume de ler esse gênero, porém é uma história envolvente, cativante, é uma história legal, só que pra mim não funcionou, porque eu não sei se é porque eu não gosto do gênero, ou porque eu não tenho muito contato com fantasia ou coisa do tipo, e eu não gostei, mas eu não nego, é uma história muito envolvente, os personagens são muito bem construídos, a história em volta é bem desenvolvida e tudo mais. Só que pra mim não funcionou, não rolou. E aqui a gente vai ter um personagem, que no caso seria o personagem principal, chamado Kel, que desde criança ele mata pessoas e aí ele cresce, forma ali com seus amigos uma facção, digamos assim. Ele rouba os comerciantes, rouba as pessoas, rouba os impostos, enfim, é uma coisa bizarra. Mas assim, não funcionou pra mim. É só isso que eu tenho a dizer sobre este livro. E ele também me trouxe um pouquinho de ressaca literária, eu vou confessar pra vocês. Só que é uma história bem fluida e rápida, não é uma leitura maçante e lenta, é uma leitura rápida. Agora vamos falar sobre o que eu andei assistindo em novembro? Sim, vamos. Um dos primeiros filmes que eu andei assistindo no mês de novembro foi Missão Presente de Natal, que é assim, super fofinho, tem aquele romancezinho clichê que a gente ama, tem também aquele clima natalino que assim, meu Deus, super perfeito. É um filme maravilhoso, inclusive já vai uma dica aí pra quem quiser assistir filmes relacionados a Natal e tudo mais, essa é uma ótima dica, viu? Um outro filme que eu também assisti foi Natal Sob Medida. Tem também aquele romancezinho clichê, fofinho, aquele casal que no início não quer nada um com o outro, mas ali pro final descobrem que tem um amor gigantesco um pelo outro e assim, gente, é um filme muito bom. Já vai outra dica aí pra quem quiser, quem estiver procurando filmes relacionados a clima natalino ou coisa do tipo pra assistir no Natal, já vai essa dica também. É um filme muito, muito bom. Um outro filme que eu nem posso dizer que é um filme, não sei, tem apenas 12 minutos de duração. Eu acho que vocês já até imaginam qual seja esse filme. Se Algo Acontecer, Te Amo. Meu Deus, que filmezinho. Meu Deus, 12 minutos e 12 minutos de choro e desespero. É um filmezinho super fofinho, triste também, mas que nos trazem uma boa mensagem no final, né? Que o amor tudo resolve, né? O amor tudo vence. E assim, a gente só consegue superar certas coisas tendo amor, só com amor. Um outro filme que eu também assisti foi Planeta em Fúria. Meu
Deus, que filme bom! É um filme de ficção científica, é um filme muito, muito, muito bom, super recomendo pra quem gosta de assistir coisas relacionadas a esse tipo. E nesse filme a gente vai ter o planeta literalmente em fúria, porque vai acontecer vários desastres ambientais, tempestades fortes, terremoto e um monte de coisa a quatro. Então, assim, vale a pena vocês assistirem. Um filme que, assim, eu derramei litros e litros de água foi After. Eu assisti esse filme e, assim, eu me emocionei, gente. Porque, assim, os personagens mencionam lá Hinchcliffe e o Darcy. Assim, eu sou super fã de O Morro de Ventos Vivantes, da Emily Brontë, então, assim, imaginem, né, o personagem bonitão lá, que é conhecido como o Zangadinho, pelo Paulo Hatz, do Livraria em Casa. Então, aí a gente vai ter o personagem falando sobre literatura, e aí ele menciona o Hinchcliffe, né, que é um dos personagens de O Morro dos Ventos Vivantes. Ele vai mencionar também o Darcy, lá, de Orgulho e Preconceito. Então, assim, gente, imaginem, né, eu fã de Emily Brontë, O Morro dos Ventos Vivantes. Então, assim, né, eu chorei. O que eu posso fazer? Eu chorei, eu sou sensível. Porém, pelo que eu pude perceber, é que o livro é um horror, né, ou seja, o filme eles adaptaram, eles fizeram ali algumas melhorias, digamos assim, só que o livro é uma história um pouquinho diferente. Inclusive, eu assisti um vídeo do Paulo Hatz, do Livraria em Casa, que ele falou sobre After, que foi uma decepção terrível pra vida dele, que foi uma coisa assim, né, como é que ele ainda teve coragem de ler After. E assim, quando eu terminei de assistir o filme, eu fiquei com muita vontade de comprar o box inteiro da coleção de After, porque eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso conhecer mais sobre os personagens. Só que aí, eu fiquei sabendo que é uma decepção, então eu acabei desistindo. Um outro filme que eu também assisti foi A Lição de Moremi, que é um filme nigeriano, se eu não me engano. Vai contar a história de uma menina que foi abusada pelo professor dela. E aí tem toda uma história aí muito envolvente, é uma história emocionante. Lembrei muito de Lolita e Minha Sombria Vanessa quando eu assisti. Então, assim, vale a pena vocês assistirem a esse filme. É muito emocionante e um pouco tanto triste também. O outro filme que eu também assisti aí no mês de novembro foi Dunkirk. Eu acho que é assim que se pronuncia, não sei. Lá a gente tem o lindíssimo, maravilhoso Cillian Murphy contracenando naquele filme. Então assim, meu Deus. Ai, meu Deus. É um filme muito bom, é um filme de guerra. Se bem que o Cillian Murphy, ele fica bem mais bonito usando aquela boinazinha e os seus canivetes e tomando uísque, então, né? Mas valeu a pena ver o Cillian Murphy ali nesse filme. É um filme também muito lindo, triste, emocionante, mas assim, perfeito. No mês de novembro eu assisti 2 séries e iniciei uma, que no caso a que eu iniciei foi Diários de um Vampiro, só que aí eu só vim terminar em dezembro. Enfim, vai ficar aí pro lidos e assistidos do mês de dezembro, que eu vou comentar um pouquinho mais com vocês. Porém, as séries que eu consegui concluir foi O Gambito da Rainha, ou O Cabrito da Rainha. Desculpa, gente, não pude perder a oportunidade de fazer essa piada. Então, assim, eu assisti essa série porque tava todo mundo no meu Facebook falando super bem dessa série, que, ai meu Deus, a mulher é perfeita, a série é perfeita, eu assistindo. Não gostei da série. Eu confesso pra vocês que eu esperava muito mais dessa série, não tem nada de extraordinário, não acontece nada de extraordinário, é só a menina lá jogando xadrez, não gostei. Talvez porque eu não entenda nada de xadrez, então, enfim. E a última série que eu também assisti foi O Conto da Aia, porque como eu falei pra vocês, eu li o livro, fiquei interessada em saber um pouquinho mais sobre a história de O Conto da Aia, né, sobre a Offred, enfim. E eu decidi assistir a série. Só que eu não concluí, eu só assisti a primeira temporada. Então, assim, eu acho que eu não vou assistir as outras temporadas, mas não sabemos. Talvez um dia eu assista. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, do que eu andei lendo e assistindo. Então, se você tiver gostado, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, caso não for inscrito. Ativa também as notificações para não perder nenhum conteúdo novo por aqui. E não esqueça também de deixar aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo, das minhas leituras, quais foram as tuas decepções do mês de novembro, o que você leu no mês de novembro, o que você assistiu, você já assistiu algum desses filmes ou alguma dessas séries aí que eu mencionei? Se sim, deixa aqui nos comentários que eu amo ver o feedback de vocês e estou sempre respondendo todos com muito amor e muito carinho. Então é isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!